que vai fazer o estudo da noite. Então, meus amigos, minhas irmãs, com alegria que estamos para mais mas falarmos sobre lembrar o nosso Chico Xavier. Estamos no centenário do seu nascimento, que foi em 2 de abril de 1910, e temos uma notícia boa, que nós vamos colocar aquele ar refrigerado aqui, entre paredes, então o ambiente vai ficar um clima bom. Então nós pensamos, diante do conforto, por exemplo, 22 graus, 21 graus, uma temperatura boa, quem não tiver problema com frio, traz um casaquinho, veste. Então nós pensamos em aumentar a hora da palestra para 1h30, com mais 15 minutos de preparo, 1h45, uma beleza, né? Eu acho que vocês todos estão de acordo, né? Quem está de acordo fica sentado, quer dizer, ó, então depois do ar, quem sabe, é 1h30 de palestra. Vamos aprender mais, com conforto, é natural que, né? Bom, isso aí é brincadeira, é claro, não se assustem, continuem vindo. E tem gente que olha assim, devagarzinho, né, vai olhando para o relógio, está chegando a hora de parar, dependendo se é o Gilson ou o Gilberto que eu estou falando. Né? Bom, uma mediunidade do Chico começou pela poesia, que é o mais difícil na mediunidade. Começar pela poesia. Eu já vi médiuns aqui, a nossa amiga Raquel, hoje está em Curitiba, então durante o passe, de uma forma célere, sem interrupção, ela tirava um soneto em 5 minutos. A gente olhar um alexandrino, um soneto poeticamente correto, só mesmo através da lavra mediúnica a pessoa poderia tirar. Então, quantas páginas o Chico psicografou até hoje? Nós não sabemos o número de páginas. 100.000, 200.000, em 75 anos, ininterruptos de mediunidade, de prática mediúnica. Uma vez nós estávamos no velado e um rapaz, ele entregou a mensagem a um rapaz, que o seu irmão tinha dentista, tinha desencarnado através de um desastre de motocicleta. E na mensagem o rapaz dizia que a avó Maria tinha recebido no plano espiritual. Então ele chegou meio sem jeito, falou: Chico, né, Chico? Nós não conhecemos, a nossa avó não chamava Maria. Aí o Chico pegou as folhas de volta, foi para a cabine, aí voltou e confirmou o nome da avó de Maria, porque todos da família a conheciam pelo apelido e não pelo nome. Então ela deu o apelido e deu o nome. Aí foi uma prova inconteste de que era realmente a avó. Os espíritos costumam fazer assim para comprovar a identidade dos espíritos. Né? O Chico sempre procurou se esconder através da mediunidade, ele sempre fez isso. Uma vez conversando com um amigo a respeito da história do planeta, então ele começou a falar lugares, nomes, pessoas, as pessoas que tocaram a vida material do planeta, enfim, inclusive as suas encarnações diversas até o século XIX, e onde eles estavam. Ele conhecia, isso eu soube inclusive de outra fonte, a reencarnação dos espíritas que eram amigos, que estavam sempre ali com ele, anteriores, reencarnações anteriores, e o nome deles. Uma vez uma senhora espírita, um casal espírita, se brigavam igual
a cão e rato, cão e gato, que se fala, né? Mas era uma exceção, claro. O casal espírita brigando assim era uma exceção. Então, quando ela cansou de falar mal do marido, o marido não estava presente, ela falou: acho melhor você ficar quieta, porque isso acontece porque ele trouxe para essa encarnação um ressentimento muito grande, porque ele era seu filho numa encarnação recente e você jogou na lata do lixo. Esse ressentimento gratuito, que às vezes o marido e mulher têm um do outro, a raiz está lá atrás. A gente tem que procurar apagar esse ressentimento, né? De outra feita, eu estava em Belo Horizonte com uma amiga e faltando 20 minutos, porque todo dia 24 ele visitava uma favela, visitava um hospital, visitava uma prisão, todo dia 24. O Chico sempre fez isso. Então ele parou, faltando 20 minutos para a meia-noite, e disse: olha, fulana, faz uma prece por Minas Gerais, porque Jesus, nesse momento, está fazendo uma prece envolvendo Minas Gerais. Então eu deduzi que ele entrou em sintonia através do pensamento com a aura mental de Jesus, para ele poder ter essa certeza, ou o Espírito Superior lhe falou essa verdade. Então é uma mediunidade, é um homem e exceção com relação à Terra. Quando ele contou esses fatos históricos, a pessoa que estava ouvindo exclamou, pensou, né? Mas meu Deus, que homem é este que nós não sabemos e quem, quer dizer, onde ele está espiritualmente? Então, a poesia, ele iniciou a sua lavra mediúnica na poesia. A primeira mensagem dele psicográfica foi em 8 de julho de 1948, mas ele, e o Espírito que deu, assinou com um amigo espiritual. Emmanuel mandou ele rasgar 2 anos de psicografia, que disse que era treinamento. Então, 2 anos. Depois ele disse, mais tarde, bem mais tarde, aquele espírito que deu aquela primeira mensagem, assinando um amigo espiritual, foi Emmanuel, né? Então ele começou em Parnaso e Belém Túmulo, porque os espíritos que ali vieram, quem ler o Parnaso e Belém Túmulo vai ver, primeiro eles tentaram marcar a sua presença, a sua identidade, para mostrar que era Antero de Quental, que era Casimiro Cunha, que era Guerra Junqueiro, que era Olavo Bilac, que estavam ali, alguns dos anjos, cada um com seu estilo. Porque, segundo Kardec, a carteira de identidade dos espíritos é a sua linguagem. Eles são incontestes nisso. Então, depois eles passaram a trazer sonetos de consolação e de esperança. Primeiro marcaram as suas presenças, para não deixar dúvida nenhuma. Porque o Chico criou uma dúvida muito grande na cabeça dos espíritas e na cabeça daqueles que eram contra. Porque aqueles que eram contra, se passassem a aceitar, iam de encontro a tudo que contestaram naquele tempo todo. E a vaidade intelectual, onde é que fica? Porque é muito difícil a pessoa dar a mão à palmatória como se isso fosse uma diminuição da sua personalidade, quando não é. A pessoa reconhecer que foi por um caminho errado ou um caminho falso e retornar para o caminho certo. Isso não é um erro, não é diminuição da personalidade, não é defeito. Ao contrário, isso é firmeza de caráter, como fez William Crookes, que era um cientista, um químico, até hoje, em aparelhos de raio-x, não sei se até hoje, mas até algum tempo atrás, nós tínhamos a ampola de Crookes, lá dentro lá do organismo. Então ele, a Academia Nacional de Medicina da Inglaterra, quando viu que William Crookes ia examinar
se os espíritos eram mesmo os espíritos que falavam, a academia exultou, porque afinal de contas, uma reserva moral da ciência vai provar que isso é burla, que isso é fraude. E Irenkrug teve a força moral de provar que era verdade. Conviveu com um espírito materializado no seu laboratório todos os dias, 2 anos. O espírito de Cat King, através da mediunidade de Florence Cook, o espírito de Cat King, durante os 2 anos, na despedida eles se abraçavam e choravam, como qualquer um de nós, quando está junto e vai fazer uma viagem, vai se separar. E aí ele, sabendo que ia sofrer até problemas financeiros, ele afirmou: não, são eles, são os espíritos que falam através dos médiuns. Então vejam 2 exemplos. Um exemplo aqui clássico: Augusto dos Anjos, encarnado, escreveu o seguinte: monólogo de uma sombra. Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, polipo de recônditas reentrâncias, larva do caos telúrico procedo, da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. Era Augusto dos Anjos, homem, falando. Depois Augusto dos Anjos, espírito. De onde veio? Respondendo a ele mesmo: das eras remotíssimas, das substâncias elementalíssimas, emergindo das cósmicas matérias, venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Quem é que pode dizer que não é Augusto dos Anjos? Alguém poderia contestar? Ninguém poderia contestar. Quer dizer, o selo da autenticidade da obra está no estilo, não é? Em Uberaba, uma vez, Eurípides Formiga, médium, que durante 15 anos da sua vida psicografou, inclusive psicografava páginas de jovens, e ele era amigo do Chico. Mas antes desses 15 anos, ele tinha uma vida mundana, era boêmio, gostava das festas, das farras, estava sempre rodeado das mulheres. Então, 6 meses depois da sua desencarnação, ele foi a esposa foi a viúva a Uberaba, na casa do Chico. Então ele deu uma mensagem agradecendo a esposa todo o esforço que ela fizera para ele ir para o Espiritismo, para ele mudar de vida, para ele buscar a psicografia, a mediunidade, a renovação. Então tudo isso ele agradecia à esposa. Mas uma coisa ela não tinha conseguido ajudá-lo. Era isso na psicografia, ele escrevendo. Era no problema dele com as mulheres. E para provar que é o Eurípides, ele escreveu uma trovinha que não está em nenhum livro e que eu anotei e depois decorei, né? Das lutas que tenho visto, a maior que me requer é servir a Jesus Cristo com tentação de mulher. Aí a mulher dele deu um soco na mesa e disse: é um formiga. Quer dizer, não tinha dúvida que era um formiga. O selo da autenticidade da sua psicografia, né? Então, sobre todos os temas possíveis que interessavam a humanidade no sentido de vencer os seus conflitos, esclarecer sobre a vida depois da morte, ele, o Chico, os poetas apresentaram. Diz César Carneiro, que fez vários livros sobre o Chico, ele estava em Uberaba quando uma moça entrou na livraria para comprar o livro Astronautas do Além,
que é um livro de psicografia do Chico, e que o irmão Saulo, que outro não era, senão Herculano Pires, depois o Chico escolhia a pergunta ou o trecho do Evangelho, mandava para, quer dizer, os espíritos psicografavam no final da reunião, e ele mandava para o irmão Saulo, que fazia um comentário. Então a moça entrou na livraria procurando aquele livro, Astronautas do Além, que nós temos aí para vender, é um livro interessante, dizendo: este livro salvara a minha vida. E explicou por quê. Ela estava desgostosa da vida, sem rumo, angustiada, e alimentou a ideia do suicídio. Então escolheu um prédio bem alto em Uberaba, foi para o último andar para se jogar, para acabar com a vida. Mas nesse último andar tinha uma lanchonete. Não sei, ela não sabia porquê, deu uma vontade muito grande de ir à lanchonete tomar um suco. Sentou-se, ao lado tinha uma moça lendo um livro, e ela teve uma vontade irresistível de perguntar à moça que livro era aquele. A moça disse: toma, leia, você vai gostar. Aí ela olhou o título, Astronautas do Além, e acho que título diferente, né? Abra, leia, você vai gostar. Então ela abriu no capítulo 3, estava escrito Suicidas. Aí ela tremeu na base e leu a mensagem. Era uma mensagem de Cornélio Pires, dirigida aos candidatos ao suicídio. Então ela disse: assustei muito. Depois, no momento que ela ia lendo, ela ia ficando tomada de uma emoção muito grande, e daquele momento em diante, disse ela, senti um prazer abençoado de continuar a viver. Então eu trago para ilustrar as duas últimas quadras dessa mensagem de Cornélio Pires, que é o capítulo 3 desse livro Astronautas do Além. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desse resulta na dor de uma vida inteira. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Então o que é a criatura que vai se suicidar, no fundo, o que ela deseja? Ela deseja acabar com o problema. Ela deseja eliminar o problema. Então passa pela sua cabeça que se ela matar o corpo, ela mata o problema. O que é um ledo engano, ao contrário. Se ela fizer isso, sabe o que acontece? Como está no Livro dos Espíritos, porque aqui é uma festa, aqui nós estamos de férias, com todo o calor, porque aqui a gente pode estar parado, rindo, olhando para o orador, e com o corpo lá, o corpo aqui, o espírito lá em casa, vendo tempos modernos, né? Será como é que vai ser esse capítulo hoje? Será que eles vão se casar mesmo? Será, entendeu? E o corpo está aqui rindo para o orador, como aquela moça da palestra que sentou na minha frente. Aquilo me agoniou muito, porque ela cochilava mais do que abria os olhos. Quando terminou a palestra, ela se dirigiu, foi a primeira a falar comigo e disse: olha, adorei sua palestra, você falou suave, eu dormi um sono gostoso. Então é isso que acontece. Então aqui é fácil, agora do lado de lá não tem como a gente abafar as angústias e tormento. Do lado de lá, as penas e os gozos que o espírito sofre olha o número aqui, 1000 vezes, está lá no Livro dos Espíritos, mais intensos do que na carne. Então, gente, o negócio é ficar por aqui, tomando a pílula, indo ao médico, fazendo os exames, para ficar para cardiologista aí, jogando a nossa barra o mais
possível para frente para a gente desencarnar mais na frente, porque a volta é difícil. A volta é difícil. Tem fila para voltar, para a gente conseguir um útero materno para poder voltar nessa vida atual, né? Então o André de Gendal sonhou tanto que suicidou-se. Depois, pelo Chico, ele explicou o que ele sentiu, as agruras do suicida. Primeiro ele sonhava, ele ansiava em morrer para acabar com tudo. Ó morte, eu te adorei como se foras o fim da sinuosa e negra estrada, onde habitasse a eterna paz do nada, as agonias desconsoladoras. Eras tua visão idolatrada, que sorria na dor das minhas horas, visão de tristes faces cismadoras nos crepes do silêncio amortalhada. Busquei-te, eu que trazia a alma já morta, batendo alucinado a tua porta, escancaraste a porta, escura e fria, por onde penetrei no sofrimento de uma senda mais triste e mais sombria. Então eu esperava que ia ter o quê? Que ia ter um descanso. Os problemas iam acabar. Ao contrário, os problemas aumentaram 1000 vezes mais, aumentaram intensamente, né? Então, porque na Terra, gente, a gente pode sufocar por um tempo, por algum tempo nós podemos sufocar a consciência e a responsabilidade. Do lado de lá não há como nós sufocarmos, abafarmos temporariamente a consciência ou a responsabilidade. Disse o filósofo, a consciência permite o pecado, mas não permite que a criatura desfrute o pecado do Pai. Acende uma luz amarela, não é? Então, e uma coisa forte é negar. A coisa mais simples é negar. Negar é vazio. Não envolve nenhum esforço. Não acredito não. Eu não creio em vida depois da morte, isso é balela. A pessoa não estudou, não leu, não procurou filósofos, escritores sobre o assunto e nega. Olha a lógica humana como é ilógica. Você procura um homem que quer fazer uma mesa, você procura um marceneiro. Ele faz uma mesa bela, escultura. Aí você diz, escuta, eu estou com um problema na eletricidade, você quer resolver? Não sei nada, tem que chamar o eletricista. Você chama o eletricista, ele resolve aquilo tudo. Aí você pede para ele fazer uma mesa, ele diz, não, tem que chamar um marceneiro. Você está com um problema no carro, da ignição eletrônica, não, tem que chamar um técnico especialista. Agora, você pergunta ao especialista do carro, ao marceneiro, ao eletricista, vem cá, é sobre Deus. Não, Deus não existe. Nenhum dos três estudou o problema e negam com a maior facilidade. Essa é a lógica humana, porque negar é cômodo, negar é vazio, não requer esforço. Agora, o conhecimento requer esforço, perseverança, não é? Leitura, não a gente fortificar. E outra coisa, é difícil para o espírito, enquanto está na Terra, principalmente diante das facilidades de hoje, ele corrigir, ele contrariar hábitos arraigados e corrigir-se e sair da acomodação.
da ação. Eu conheço gente que fica 5, 6 horas por dia em frente à televisão, com todo o calor. Vale a pena ver de novo. Ela vê todo dia, já viu 200 vezes, continua vendo. É vício, é vício. Eu não conheço gente que fica numa sala e a televisão está ligada na outra. Eu tinha um parente que ele chegava abafado, esbaforido, passava pela sala, ligava a televisão e ia tomar banho, aquilo tudo, mudar roupa, e a televisão ficava ligada. Quer dizer, a pessoa se escraviza àquela máquina de transcendente, como é, de meditação transcendental, que é a televisão. Para não dizer outra coisa, não é? Então, do lado de lá, gente, a felicidade, guardem isso, viu? Felicidade lá depende do nosso esforço aqui. Tudo que fizermos aqui, nós vamos sentir do lado de lá. Preguiça, tédio, mau humor, azedume constante. Tem gente que vive irritado, já reparado? Não consegue rir. Tinha um trocador no ônibus, essa é verdadeira, que ele cantava a viagem toda. Quando entrava uma pessoa de cá na frente, disse: "Que houve, fulano? Está engessado você? Olha, vamos cantar, o moço aqui está triste." E começava a cantar e todo mundo batia palma. E um dia estava no ônibus, entraram 2 ladrões. Ele estava conversando com o trocador, que era amigo dele, e os 2 ladrões, um botou o cano do revólver na boca do trocador e pediu dinheiro. E ele gritava pedindo dinheiro a ele, e ele nada. Como é que ele podia falar com aquele cano na boca? Até que o trocador disse: "Tira esse cano da boca do homem para ele poder falar." Todo mundo riu, o ônibus todo riu. Aí os 2 falaram assim: vamos embora, que aqui a gente não vai arranjar nada." Quer dizer, graças ao bom humor, à alegria daquele homem. Olha, gente, o espírita tem que ser médium da alegria, apóstolo do bom humor. Aliás, está no Globo de sábado ou de sexta-feira. A felicidade procura aquelas criaturas de bom humor. Fizeram uma pesquisa no Canadá, se não me engano, num país desse, 800 e poucas mulheres, 800 e poucos homens, durante 10 anos. Aqueles que eram alegres, que tinham bom humor, os desastres nas coronárias eram 20% menos, acometia 20% menos os que eram alegres, os que tinham bom humor, mesmo com o calor, mesmo com a dificuldade. Vamos torcer, gente, nós estamos em segundo lugar, uma cidade que tem mais calor no mundo. Olha que beleza! O brasileiro quer ser campeão de tudo, primeiro lugar em tudo. Então daqui a pouquinho mais uns 2 graus no termômetro e a gente é primeiro, vai bater o recorde, ninguém nos vai nos passar. Olha que beleza, não é? Depois vem o ar, aí a gente fica tranquilo, não é? Olha, o pessoal lá de baixo vai ficar 1 mês de carência. O pessoal do ventilador lá embaixo, quando quiser entrar aqui, eu digo: você fica lá embaixo, né? 1 mês de carência, depois você entra no salão. É brincadeira, não se assustem. Então, já imaginaram a pessoa só pensar em coisas materiais? Só ter sonhos de valores imediatistas, seja no campo dos valores materiais ou no campo dos sentimentos, e de repente desencarnar de choque. Já imaginaram o choque espiritual fluídico que é para essa pessoa desencarnar sem preparo espiritual? Então, Carlos Lobo, que foi um jornalista emérito, escritor português, olha o que ele disse: "Custou-me muito a desencarnação. A vida aí tinha para mim bem mais encantos
do que aquela que fui magicamente transplantado, sem preparação espiritual para a transformação que se operar, colhido de surpresa, em pleno triunfo das minhas douradas ilusões, caí de chofre, pesadamente, desamparadamente, numa situação que não esperava, que não desejava e em que talvez nem sequer brilhava. E as pessoas procuram o centro espírita para resolver os seus problemas. E quando muda a rotina, ela corre, ela vai ao médico, psicólogo, terapeuta, não consegue resolver, com todo respeito, bate na porta do centro espírita. Não, diz que lá resolve. A gente deixa as coisas pesadas lá e volta para casa leve. Como se o centro espírita fosse a columna do plano espiritual. E aí sente problema, como disse o Cornélio Pires, referindo-se ao Tonho o fazendeiro. Depois de morto, o Tonho o fazendeiro, ricaço do Varjão da Tapiruva, é um lugar em São Paulo, deu de morar num galho de criúva a espantar as galinhas no terreiro. Roncava ser grande manda-chuva, xingava e gargalhava o dia inteiro, queria sacos e terra de dinheiro a debochar das preces da viúva. Certa noite surgiu sobre o sarilho o espírito do pai que disse: filho, Deus te abençoe, meu filho, meu Antônio. Mas meu Tonho correu pulando um muro, berrou que nem cabrito, desconjuro, pensando que o pai dele era o demônio. Quer dizer, a pessoa não se prepara aqui, quando chega do lado de lá acontece isso. Eu conheço muito espírita que não desce para o primeiro andar, se tiver a luz apagada, com medo de alma de outro mundo. De alma de outro mundo, né? Então, a gente não pode falar como só do lado de lá, como disse aquele espírita mineiro. Então a morte é isso? Uma porta que se fecha a uma vida e uma porta que se abre a uma outra vida. Então ele exultou, uma explosão de alegria, e disse: nem a paz nem o fim, a vida apenas. É tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Enjaíam-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera, em cenário diverso aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutras esferas. Morte, desvia da terra os planos que descobrem. Fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente e dize aos homens sem leis, nos círculos escuros e além dos geladróis que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. Então, quando alguém morrer, parente, amigo, quando não vão pensar em destruição, aniquilamento, vamos pensar em mudança de plano, vamos pensar em vida, porque o tempo corre. O problema nosso é que a gente pensa que a gente é senhor do tempo, quando ao contrário nós somos depositários do tempo. É uma diferença grande entre ser senhor do tempo e ser depositário do tempo por algum tempo. Como disse Sebastião Lasdot, passa o tempo e corre tanto em sua marcha milenar, indiferente ao riso, ao pranto, alheio às dores e alegrias, vai pondo os dias sobre os dias como parcelas a somar. Ódios, lutas, paixões, enganos, nem mesmo podem retardar. Sempre embuçado em seus arcanos, vai pondo os anos sobre os anos como parcelas a somar. Passa o presente a ser passado, passa o futuro a ser presente e a ser passado a de passar, enquanto o tempo indiferente, em seu constante caminhar, em sua marcha indefinida, vai pondo vida sobre vida e sua eterna conta de somar.
Quer dizer, o tempo é a nossa grande herança, não é? É a nossa herança de todas as horas. Então, um companheiro espírita, médium, com boa experiência, trabalhador do bem, não obstante, sentia-se assediado por espíritos. E perguntou o Chico: mas Chico, eu trabalho bem, o que houve? E o Chico falou: uai, com aquele jeito mineiro, quem é de nós que não é obsedado? Aquilo confortou muito ele. Porque André Luiz fala: todos nós temos obsessão. Uns mais, outros menos. Quando a gente acorda azedo, acorda com mau humor, acorda contra a vida, achando que está tudo ruim, sabe qual é a melhor coisa a fazer? Tomar um banho frio, bem frio, durante 10 minutos, porque o obsessor não gosta de banho frio, não gosta, ele vai embora. Ou então pegar um trabalho diferente, rude para fazer, evangelizar a criança mal criada. Você fala 10 vezes para ela não sair da sala, ela sai às 10 vezes. É uma beleza ele está obsidiado. Porque o obsessor não aguenta, ele vai para o outro lado da calçada. Ele não aguenta tanto trabalho. Então os trovadores disseram, vamos também ouvir os trovadores. É uma questão clara e aberta. O encosto, entre aspas, que nos encosta, tem a base justa e certa naquilo que a gente gosta, disse Toninho Bittencourt. Obsessão só termina no trato de que me vale 5 gramas de doutrina em cada 1000 de trabalho. Olha aí, minha gente, que beleza, né? Tinha um amigo, sabe o que ele fazia? Ele pegava aqueles panos, ternos, roupas que vinham para o bazar, e os números de trabalhadores era grande, e ele tinha que dar trabalho aos trabalhadores, porque é o trabalho que livra a gente. Então ele mandava uma turma lavar. Isso é verdade. Depois de lavado, ele mandava uma turma tirar todos os botões. E depois dava os botões e os paletós para outra turma para coser os botões. E tinha que dar trabalho para todo mundo. Quando estava tudo pronto, ele mandava lavar de novo aquele pessoal. Uma senhora não chegou para o Chico: Chico, estou cheia de dor, meu corpo todo dói, os braços. Chico olhou para ela, olhou e falou assim: se filia a campanha do quilo. Aí ela: meu Deus do céu, eu cheia de dor no braço, e o homem manda eu carregar peso. Isso tem jeito? Só mesmo, Chico. 3 meses, mas ela foi, teve o mérito de ir. 3 meses depois encontrou o Chico: Chico, olha, aquelas noites foram embora. Aí o Chico falou com uma amiga: quem fazia aquela dor era o obsessor. Ela começou a trabalhar, ó, ele se mandou. Obsessão nasce e bole na criatura indecisa, que adora conversa mole naquilo que não precisa. Disse o Pedro Silva. Agora, homem que deita e diz: ai, e ao levantar-se diz: culpa, está doente ou carrega obsessor na garupa. Na paixão que traz a tempos modernos, na paixão que traz a morte, há uma nota que implica: viuvez é de quem vai, novo amor é de quem fica. Enquanto a mulher rezava o salve rainha, o moribundo gritava: aquela morena é minha. Paixão que domina a vida e deixa a vida possessa é como a tosse comprida que chega e passa depressa, disse Boris Freire. E para terminar, enquanto certas mocinhas, foi ele que falou, Cornélio Pires, não tem nada com isso. Enquanto certas mocinhas nas saunas de banho quente, entrando em lua minguante, saindo em lua crescente. Cornélio Pires. Pode rir. Então o Chico falava da importância de termos uma religião, olha só, para não aumentarmos as nossas dificuldades no plano espiritual.
sobre a religião dizia: é preciso que as criaturas tenham a semente, o germe de uma crença por dentro. Não é esquentar banco de centro espírita, não. Ou de igreja, que tem também. Muitas vezes o espírito é egresso da igreja, esquentava o banco lá, agora vai esquentar o banco aqui. E a mãe mandou o garoto à igreja, ele foi, quando voltou, perguntou: escuta, como é que foi o sermão do padre? Foi bom, gostei. O que ele falou? Ele falou sobre pecado. E o que ele disse? Ah, ele é contra. Porque aquelas que em nada creem e praticam o mal, ao desencarnar, tornam-se verdadeiros robôs. Palavra de Chico Xavier. Elas perdem a memória no além. Tanto negaram a continuidade da vida que acabam negando-se a si mesmas. Cada um segundo as suas obras, gente. Não é nada demais. A criatura diz que não existe a morte, que é um sono, que acabou, que vai dormir, e ele dorme. Foi o que ele produziu, foi o que ele criou. Ele vai dormir. Não existe milagre, não existe um espírito que venha sacudir ele, vem na hora certa. Quando ele muda, quando ele torna-se humilde, resignado, se emociona e pede a Deus ajuda, o espírito que está do lado dele desde o início, que é amigo dele, aí aparece para ele, aí leva ele para um lugar certo. Então, gente, a reencarnação é essa, e quem não lê acontece. Olha o estilo diferente de Alfredo Nora, tinha um estilo peculiar. Estudo, segundo acho, na ideia que desembucho, parece imenso repuxo de estrelas brilhando baixo. Livro bom recorta facho, mensagem, cofre, capucho, criando força em debuxo, de ensinos do céu em cacho. Ignorância, eis a pecha, por onde a vida se embrecha, para joujar-se de bicho. Sem estudo, a excelsa tocha, que eleva, guia e reprocha, a pessoa vira bicho. Olha que estilo diferente, né? Peculiar, né? Então os trovadores abordavam, como nós falamos, vários temas, e vamos continuar nos temas, que é mais leve, vamos acabar em 5 minutos. Olha que beleza, com esse calor, não é acabar agora, mas com ar vai ser mais tarde. De amor, o exemplo da concha é o mais belo que conheço, pondo na mão que a estraçalha a pérola de alto preço. O amor é quase caçada, problemas que não deslindo, tantas mulheres caçando e tantos homens fugindo, cruz credo. E o Juvenal Galeno, casamento é sofrimento, eu estou com ele, viu? Comendo a boca do povo, mas quando voltar à terra, eu quero casar de novo. E ele continuou: quando voltar à terra, serei homem de juízo, mas casarei novamente quantas vezes for preciso. E perguntaram a Schopenhauer o que ele achava do casamento. Casamento é um balde de problemas. E quem é que deve casar-se? Deve casar-se aquele que está cansado do descanso. Aí deve casar-se. Então, o desencarnado João Binga não sabe onde se amontoa, se na garrafa de pinga ou na cabaça de broa. João Binga. E por aí afora vai. Então, o pedido do Espírito, após o Espírito pediu ao Chico, só com o Chico mesmo, 14 anos desencarnado, deu uma mensagem pelo Chico: ô Chico, dá um dinheirinho ao meu avô que está ali, ele está duro. Aí o Chico deu um dinheiro ao avô e falou assim: quem sou eu para discutir com o Espírito? Ele foi lá e deu. E o Arigó, quando estava aqui na Terra, o Dr. Fritz, aí ele falou assim: esse tal do Dr. Fritz é engraçado, ele faz a caridade com o meu dinheiro.
vai pegando meu dinheiro e vai dando para todo mundo. Quando eu olho, o dinheiro que eu trouxe acabou. Porque ele, quando estava incorporado, deu para todo mundo. Engraçado ele, né? Fazia caridade com o meu dinheiro. E a paciência do Chico, hein? Nós falamos isso aqui. Olha, Emmanuel diz que a gente incorporou a paciência. As mulheres são assim, não tenho nenhuma dúvida, pelo menos a maioria, que nós incorporamos a paciência, viu, João? Depois que a gente responde a mesma frase pela quinta vez, sem aumentar o tom da resposta. As mulheres são assim, não é isso? Pelo menos parecem. Então o Chico um dia deu um pêssego com caroço a ele. Já imaginaram? E uma colher. O rapaz contou no relógio. Ele demorou 17 minutos com aquele pêssego e a colher. Ele tentava cortar, plaque, o pêssego ia para o outro lado. Aí ele ia mais para cá, o pêssego, plaque, para o outro lado no prato. Até que ficaram conduídos e deram uma faca e um garfo. Aí ele conseguiu cortar o pêssego. Mas ele não se alterou. Um dia um chegou perto dele e falou: Chico, eu vim aqui para te matar. No ouvido, na fila, ele falou: seja feita a vontade de Deus. E continuou normalmente. O outro disse: Chico, eu vim pagar um dinheiro que eu estou precisando. Se tu não me der um dinheiro, quando tu sair daqui, eu vou bater em você. Ele chamou um auxiliar, fulano, vai lá naquele quarto, na segunda gaveta, põe um dinheirinho que está lá. Era exatamente o dinheiro que o homem pediu. Eu acho que o homem era médium, viu? Sabia o dinheiro que ele tinha. Aí trouxe, deu para o Chico, me dá discretamente. O Chico deu para o homem o dinheiro. Sabe por quê, gente? Porque ele estava completamente divorciado dos valores materiais. Ele vivia aqui sem estar preso à matéria. E ele amava as criaturas. Um dia um ladrão roubou os paletó do varal. Antigamente, no meu tempo, né, quando eu era criança, era varal. E os ladrões só roubavam roupa do varal, do quintal, né? Quando as mulheres esqueciam, né, Angelina? Quando cochilando, e a gente fala mais alto para melhorar. Então, falando em varal, então... Aí no dia seguinte ele botou um bilhete: senhor ladrão, o senhor esqueceu de levar as calças. Agora, por favor, não faça barulho para acordar as minhas irmãs, que ontem você fez muito barulho e elas se assustaram muito. E ele realmente teve lá e levou as calças no dia seguinte. Uma maravilha, não é? Então, gente, é isso que acontece. Nós somos, eu acredito, devedores insolváveis do Chico, pelo que ele nos trouxe. Este centro foi fundado por ele. Existe até agora, 43 anos, muita gente se beneficiou dele, continua se beneficiando, graças ao Chico. Então, encerrando essas palavras, vamos unir os nossos pensamentos mentalmente nas frases aqui escritas por Irene S. Pinto, e que essas frases, essas vibrações, neste centenário do Chico, possam ir até os seus pés, como um preito de gratidão, de carinho e de louvor ao nosso grande amigo Chico Xavier. Ela disse assim, Irene S. Pinto: Deus te abençoe o gesto de carinho, alma da caridade branda e pura, pela migalha da ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia aos cansados viajores da harmonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada, com que vestes contente a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa de esperança, que abres a sós sem que ninguém te estreite, para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol, com que envolves em doce cobertura os enfermos que choram de amargura à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores, e te conserve as luzes
em que extingues, removes ou reduzes os problemas, as lágrimas e as dores. Deus te abençoe a fala humilde e santa, com que aplacas a ira, a calúnia, do escárnio, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe, pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te abençoe, Deus te guarde e abençoe. Irene S. Muito obrigado pela paciência, muita paz a todos.